Olá, gente, bom dia. Como é que vocês estão? Tudo bem? Nossa aula de hoje, nós vamos dar início, ao nosso conteúdo de geometria, ok, pessoal? Então, a geometria, gente, ela é uma palavra grega, onde geo significa terra e metria significa medida, Então, geometria nada mais é do que medidas da Terra, ok? É o significado aí da palavra geometria. Então, mas a geometria, ela tem toda uma história, Que vem de lá dos antigos povos, Os babilônios, os egípcios, os gregos, Enfim, é de como esses povos usavam aí, esse conhecimento geométrico, ok? Mas assim, nós não vamos entrar muito em detalhes sobre a história da geometria, né? Para o vídeo não ficar muito extenso, tá? Mas vocês podem estar aí fazendo uma pesquisa, no próprio livro de vocês, aí no início, se eu não me engano, na página 132, tem aí, um pouco, dessa história da geometria. Mas hoje nós vamos começar inicialmente falando, dos três elementos básicos, que são o ponto, a reta e o plano, viu, gente? Mas assim, o que são ponto, reta e plano, na geometria? São noções geométricas, Que essas noções geométricas, elas não possuem aí uma definição, Mas elas dão base para todo conhecimento, existente sobre a geometria. Ok, pessoal? Mas, enfim, vamos começar, falando do ponto, na geometria. O que vem a ser um ponto, gente, dentro da geometria? Um ponto, como é que a gente pode representar, um ponto? Então, se eu pegar aqui, se eu pegar aqui esse pincel, e marcar aqui com a ponta dele, aqui nós temos uma ideia de ponto, tá? E o ponto, ele não possui dimensões. O que é isso? Não possui dimensões. É porque ele não pode ser medido, tá? Ele não tem comprimento, não tem largura, não tem altura, tá? Você não consegue saber o tamanho, de um ponto, tá? A partir do momento que você conseguir medir, ele deixa de ser um ponto, Aí ele vai passar a ser um círculo, ok? Então o ponto é isso, Eles são noções primitivas, da geometria, ok? E aí esse ponto a gente pode dar um nome a ele, tá? A gente pode dar um nome a ele. Qual o nome que eu posso dar para esse ponto? Eu posso chamar ele, de ponto A, tá? Espera aí, deixa eu consertar aqui, deixa eu melhorar aqui esse A. Eu posso chamar ele de ponto A. Ok, pessoal? O ponto ele é sempre representado com a letra maiúscula do nosso alfabeto, tá? Ele é sempre representado com essa letra maiúscula. Pode ser qualquer letra maiúscula. Posso chamar de ponto A, ponto B, ponto C, tá? Qualquer letra do nosso alfabeto, desde que seja uma letra maiúscula, tá? E assim, aí no nosso cotidiano, tem várias coisas, que nos passa, uma ideia de ponto, como por exemplo, até um furo numa folha de papel, nos dá, uma ideia de ponto. Por exemplo, uma estrela no céu, quando você olha, também nos passa essa ideia de ponto, Então são várias coisas, que pode nos passar aí uma ideia de ponto, ok, pessoal? E agora vamos passar aí para a reta, Vamos passar para a reta. Então, gente, a reta,
que seria uma reta, né? A reta seria aqui, ó, deixa eu tentar fazer aqui. A reta, ela é infinita. Ok. A reta, ela é infinita. Ela possui apenas uma dimensão, né, que é o comprimento, tá? Ela possui apenas um comprimento. Então a gente não consegue desenhar uma reta, né, porque já que ela é infinita, é impossível a gente desenhar. Então a gente faz apenas uma representação, tá? A gente representa, né, a parte aqui, ó, de uma reta. Aí geralmente a gente coloca assim, ó. Geralmente a gente põe uma setinha para lá, outra setinha para cá. Isso indica que ela é infinita, tanto nesse sentido quanto nesse, ok? E assim a reta ela é formada por infinitos pontos, né, alinhados. Digamos que aqui, ó, tem vários pontinhos aqui, ó, alinhados, tá? E aí você traça uma reta sobre eles, ok? E essa reta a gente pode dar um nome também a ela, tá? Então a gente pode chamar ela de reta R. Pode chamar ela de reta R, tá? Então a reta ela é representada sempre com a letra minúscula do nosso alfabeto, tá vendo? Ao contrário do ponto. O ponto você representa com a letra maiúscula e a reta com a letra minúscula. Ok, pessoal? Agora vamos passar, lembrando aqui, né, gente, falando da reta ainda, no nosso cotidiano também tem várias coisas, né, que nos passa aí, né, essa ideia de reta, tá? Por exemplo, quando você vê uma linha esticada, né, você nos passa aí essa ideia de reta, né? Tem outros casos também. O plano, agora vamos passar para o plano. O plano, gente, assim como a reta, ele também ele é uma figura, ele é uma figura sem fronteiras. A gente imagina um plano, ele é ilimitado, né? Em todas as suas direções. Então a gente também não consegue, né, desenhar um plano. A gente apenas faz uma representação, né, do plano. E geralmente ele é representado assim, ó. A gente faz essa representação mais ou menos, mais ou menos mais ou menos assim, tá? Como se fosse aqui, ó, um, um paralelogramo, tá? Como se fosse um paralelogramo, tá? Lembrando que é só uma representação, tá? Que ele também não tem limite. Você imagina ele, né, se estendendo para todos os lados, né? Sem limite, sem fronteira aqui, ó, sem fim, tá, gente? Então isso aqui é um plano, ok? E e aí esse plano também ele tem um nome, tá? Ele também tem um nome. A gente pode dar um nome a ele aqui, ó, de plano alfa, né? Ele sempre é representado por por uma letra grega, né? Do alfabeto grego, uma letra minúscula do alfabeto grego. Então tem aqui o alfa, né? Esse aqui é um alfa. Tem o beta, né? Que é outra letra grega, que seria assim o beta, mais ou menos, ó. O beta seria mais ou menos assim, ó. Como se fosse um B, né, prolongado aqui, né? Tem o beta, tem também o gama, que é mais ou menos assim. E tem outras letras, gente. Tem o pi, né? Tem o delta, né? São várias letras que a gente pode representar aí um plano. Ok, pessoal? Aí pensando agora em nosso cotidiano, o que nos dá essa ideia de plano, né? Por exemplo, um campo de futebol, né? Por exemplo, um campo de futebol nos passa, né, aí essa ideia de plano, né? Por exemplo, uma parede, né? A parede de uma casa nos passa aí essa ideia de plano. Então tem várias coisas, né,
que no nosso dia a dia nos passa aí essa ideia. Ok, gente? Então são esses aí, né, os 3 elementos básicos aí de início, né, para a gente dar continuidade à nossa aula de geometria. Ok? E aí tem também, gente, as figuras, né? As figuras geométricas. Temos também as figuras geométricas, como por exemplo, deixa eu tentar fazer uma representação aqui. Fazer uma representação aqui de um cubo, por exemplo. A gente sabe que uma figura geométrica, ela é formada por vários pontos. Seria mais ou menos assim, né? Seria mais ou menos assim, viu, gente? Um dado. Ok, só para a gente ter uma noção. Então, pessoal, o dado, né, um cubo, na verdade, né, o dado ele representa aí um cubo, né? Ele nos dá a ideia de um cubo. Então, se você pegar esse cubo, ele é uma figura, ele é um sólido, né? Ele é um sólido geométrico, ele é uma figura espacial. Né? Por que ele é espacial? Porque ele tem aqui, ó, 3 dimensões, né? Ele tem 3 dimensões, ó. Tem esse lado, tem esse que vai para lá e tem esse aqui para cima, né? A gente pode chamar aqui de comprimento, largura e altura, tá? Ele possui 3 dimensões, né? Ele tem um volume, ok? Aí se você pegar esse dado, colocar aqui em cima desse plano e fazer um contorno sobre ele, você vai obter o que aqui, ó? Você vai obter esse quadrado, né? Essa base aqui, ó. Tá vendo essa base aqui, ó? A base dele é um quadrado. Se você colocar ele aqui em cima e fizer esse contorno, você vai obter um quadrado. Então, esse quadrado que você vai obter, ele é uma figura plana. Por que ele é uma figura plana? Porque todos os pontos dele, ó, ele é formado por pontos, tá, gente? Igual eu falei aqui, ó, a reta, ela é formada por infinitos pontinhos. E aqui também, ó, até porque, ó, um lado não, né? Essa linha aqui, ó, essa linha que seria as arestas, né? Aqui do cubo, ela nos dá uma ideia de reta, né? Tá vendo? É formada por vários pontos. Se você pegar e fizer esse contorno aqui, ó, nós vamos obter esse quadrado. E o quadrado, ele é uma figura plana. Por que ele é uma figura plana? Porque você consegue desenhar ele aqui, ó, num plano, tá? Todos os pontos ficam aqui, né? Estão contidos aqui nesse plano, tá? Enquanto as outras partes, né? O cubo em si não é uma figura plana por conta disso, porque se você colocar ele aqui em cima, os outros pontos não vão ficar nesse plano, tá? Por isso que ele é uma figura não plana, tá? Somente o quadrado, que é a base dele, é uma figura plana. Ok, pessoal? Então, gente, de início é isso aqui, viu? É só apenas uma introdução, né, à nossa geometria. Ok, pessoal? Então é isso aí, tá? Nosso vídeo de hoje é apenas isso. Aí, se vocês tiverem alguma dúvida, vocês deixa aí na mensagem, comenta aí, que é para poder a gente tá esclarecendo melhor, ok?